no mundo dos investimentos. Uma das dúvidas mais comuns entre os brasileiros que buscam segurança e rentabilidade é: devo apostar em apenas um ativo ou diversificar? E mais especificamente, quando falamos dos títulos do agronegócio e do mercado imobiliário, a pergunta ganha outra forma: devo investir em CRI ou CRA? Os certificados de recebíveis imobiliários CRI e os certificados de recebíveis do agronegócio CRA são ativos de renda fixa que têm chamado a atenção por seus bons retornos e isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Mas será que focar em um só é o melhor caminho? Primeiramente, é importante entender o que são esses dois instrumentos. Tanto o CRI quanto o CRA funcionam como títulos de dívida, emitidos por companhias securitizadoras, que reúnem créditos a receber de financiamentos imobiliários, no caso do CRI, ou de operações do agronegócio. No caso do CRA, esses títulos são vendidos a investidores que, em troca, recebem pagamentos periódicos com juros e correção monetária. Ambos têm uma base parecida, mas suas naturezas são distintas, e isso impacta diretamente na escolha de onde aplicar seu dinheiro. Um erro frequente entre investidores iniciantes é acreditar que basta olhar apenas para a rentabilidade. Porém, os riscos desses dois ativos são diferentes. O CRI está mais exposto ao mercado imobiliário e à inadimplência de contratos relacionados a imóveis. Já o CRA depende da saúde do setor agrícola, que pode ser afetado por questões climáticas, safras ruins ou exportações. Ou seja, investir apenas em um tipo pode tornar sua carteira mais vulnerável a choques específicos de um setor. Outro ponto importante é a liquidez. Embora CRIs e CRAs sejam negociados no mercado secundário, isso não garante que o investidor conseguirá vender os papéis com facilidade antes do vencimento. Por isso, ao montar uma carteira com esses ativos, é fundamental alinhar o prazo de vencimento com seus objetivos financeiros. E mais, considerar a diversificação entre setores pode ajudar a diluir o risco e proteger melhor seu patrimônio. Há também uma diferença quanto à estrutura dos ativos. Existem CRIs e CRAs com diferentes garantias, classificações de risco e emittors. Alguns contam com garantias reais, como imóveis ou estoques agrícolas. Outros têm apenas garantias fidejussórias como fiança. Essas características afetam a segurança do investimento. Por isso, é essencial analisar o conteúdo da oferta e, se possível, consultar relatórios de análise antes de aplicar seu dinheiro. Além disso, a escolha entre investir sozinho em CRI ou CRA ou participar de fundos que aplicam nesses papéis também influencia nos resultados. Fundos de investimento em CRI ou CRA contam com gestores especializados que acompanham o mercado de perto, buscam as melhores oportunidades e fazem a gestão ativa da carteira. Embora esses fundos cobrem taxas, eles também permitem uma diversificação maior, com menos capital e acesso a ativos que seriam difíceis de comprar individualmente. Investir de forma concentrada pode parecer mais simples e muitas vezes até promissor, especialmente quando um setor está em alta. No entanto, o histórico do mercado mostra que mudanças repentinas acontecem e o que hoje é seguro pode não ser amanhã. Por isso, diversificar entre CRIs e CRAs pode ser uma estratégia mais inteligente a longo prazo, reduzindo riscos e aumentando as chances de retornos estáveis. Outro ponto que não pode ser ignorado é o cenário macroeconômico. Taxa Selic, inflação, câmbio e política monetária afetam diretamente o desempenho desses ativos. Por exemplo, quando a inflação está em alta, papéis atrelados ao IPCA podem se tornar mais vantajosos. Já quando a Selic sobe, ativos com taxas PS fixadas podem render mais. Por isso, o investidor deve estar sempre atento às mudanças do ambiente econômico para ajustar sua carteira conforme necessário. Além dos aspectos técnicos, existe também o lado psicológico do investidor. Aqueles que concentram demais suas aplicações tendem a sofrer mais em momentos de crise ou queda de rendimento, o que pode levar a desses precipitadas, como o resgate antecipado com prejuízo. Diversificar entre CRI e CRA, com prazos e emissores diferentes, ajuda a manter a tranquilidade, mesmo quando o mercado balança. Em um cenário onde a busca por investimentos seguros e rentáveis nunca esteve tão em alta, os certificados de recebíveis imobiliários CRI
e do agronegócio. CRA tem ganhado destaque entre os investidores que desejam fugir da instabilidade da renda variável, sem abrir mão de bons retornos. Esses títulos de renda fixa oferecem uma alternativa estratégica a quem busca diversificar sua carteira com produtos ligados diretamente à economia real, o mercado imobiliário e o agronegócio, dois pilares sólidos da economia brasileira. Os CRIs e os CRAs são títulos de crédito emitidos por companhias securitizadoras, tendo como lastro dívidas originadas nos setores imobiliário e agrícola respectivamente. Isso significa que, ao adquirir um desses certificados, o investidor está, na prática, financiando essas atividades e, em troca, recebe juros acordados previamente. Esses papéis não contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, o que exige uma análise mais cuidadosa por parte do investidor, mas em contrapartida oferecem taxas de retorno mais atrativas. Um dos maiores atrativos desses títulos é a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, TESQ, comprados no mercado primário. Essa característica faz com que CRIs e CRAs sejam ainda mais vantajosos quando comparados a outros investimentos de renda fixa, como CDBs ou LCIs e LCS, que possuem tributação regressiva. Isso significa que o rendimento líquido desses papéis pode superar com folga o de outras aplicações mais populares, além da vantagem fiscal. Outro ponto que chama atenção é a previsibilidade dos pagamentos. Os certificados podem ser prefixados ou indexados a indicadores como o IPCA ou o CDI. Assim, o investidor tem a possibilidade de escolher o tipo de rendimento mais alinhado ao seu perfil e à sua expectativa para a economia. Em tempos de inflação alta, por exemplo, um CRA atrelado ao IPCA pode garantir proteção do poder de compra, mas não é só o retorno que deve ser avaliado. Como são produtos mais sofisticados, é fundamental que o investidor compreenda os riscos envolvidos. O principal deles é o risco de crédito do emissor ou do devedor do título. Em caso de inadimplência, o investidor pode ter prejuízo, já que não há garantia do FGC. Por isso, é essencial analisar bem quem está por trás da operação, os garantidores envolvidos e o histórico de pagamentos do setor ao qual o papel está vinculado. Apesar de serem considerados investimentos mais voltados a perfis moderados e arrojados, os CRIs e CRAs podem se encaixar também em estratégias conservadoras, quando se opta por títulos com baixo risco de crédito e boa classificação pelas agências de rating. A chave está em fazer uma boa análise, contar com a ajuda de especialistas e nunca colocar todo o capital em um único ativo. A diversificação segue sendo a melhor proteção. Nos últimos anos, com o avanço do agronegócio e o aquecimento do setor imobiliário, a emissão desses certificados disparou. Isso é reflexo da maior procura por financiamentos alternativos, por empresas que desejam fugir dos altos custos bancários. E, por outro lado, um reflexo da maturidade do investidor brasileiro, que tem buscado ativos com bom retorno e vínculo direto com setores produtivos. Plataformas de investimentos digitais têm facilitado o acesso a esses papéis, oferecendo, desde operações mais simples até papéis estruturados com garantias reais e fluxos de pagamentos complexos. Essa democratização tem colocado CRIs e CRAs no radar de um número crescente de investidores, inclusive iniciantes, que buscam melhores oportunidades fora dos grandes bancos e fundos tradicionais. Outro fator relevante é que muitos desses certificados são usados como forma de fomentar projetos importantes, como a construção de empreendimentos residenciais ou o financiamento da produção agrícola em regiões estratégicas do país. Assim, investir nesses papéis é também participar do crescimento do Brasil, direcionando recursos para áreas que geram emprego, renda e desenvolvimento. Portanto, para quem está atento às movimentações do mercado e deseja rentabilidade, com conexão direta com a economia real, os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio surgem como alternativas inteligentes. É preciso estudo, atenção e estratégia, mas os resultados podem ser surpreendentes. Em um mundo de juros em queda e incertezas políticas, apostar em ativos como CRI e CRA pode ser o diferencial para turbinar sua carteira e alcançar objetivos financeiros de forma sólida e sustentável.
Em resumo, não existe uma fórmula mágica ou resposta definitiva para a pergunta inicial. O ideal é que o investidor avalie seus objetivos, seu perfil de risco e a necessidade de liquidez. Apostar em um único ativo pode parecer tentador, mas investir com inteligência envolve equilibrar retorno, segurança e estabilidade. Seja CRI ou CRA, a chave está na diversificação consciente, com análise criteriosa e estratégia bem definida.